A mandala, ela é um círculo que dentro dela tem desenhos, né, geralmente de formas geométricas, padronizados, né, que geralmente o que tem em cima tem embaixo, tem do lado, tem do outro, de uma forma bem harmônica, podendo ter também figuras humanas completas, ou então partes de figuras humanas, como mão, olho, animais também, né, em que é bastante explorado as cores, ou ela também pode ser uma mandala mais monocromática, né, isso não interfere muito, né, isso aí quem vai definir é o artista. Mas ela também pode ter bastante explorado as texturas, como eu também vou estar mostrando para vocês mais à frente. Uma mandala que eu fiz que tem uma textura diferente. Bem, elas são encontradas em várias religiões, em vários períodos da história, né? Religiões como o hinduísmo, o budismo, os tibetanos também, né? Que eles têm as famosas mandalas feitas em areia, que eu vou estar falando também mais adiante. Cultura de tribos indígenas, né? Norte-americanas como Silks. E muito também na natureza, né? Na natureza a gente encontra muito essa forma mandálica nas flores, né? No interior dela e também na forma que ela se expande para as pétalas, no universo com os planetas, no nosso corpo, né? No nosso corpo ela se mostra assim de uma forma bem bonita, dos olhos, né? Que tem a pupila e tem a íris, até também quando a gente no processo de fecundação quando as duas células se encontram, ela começa a se duplicar de forma padronizada, né? Isso também é uma forma mandálica. E ela também pode ser utilizada em práticas de cura, meditação e oração. A palavra mandala, ela significa círculo em sânscrito. Ela é uma circunferência usada como arte desde povos muito antigos. E é uma representação geométrica da dinâmica relação entre o homem e o cosmo. Como assim? Ela é uma representação, né, que mostra a relação do homem com o universo. Porque a mandala, quando ela é iniciada, a gente costuma iniciar de dentro para fora, né? Você começa ela ali do miolinho, assim como tem o miolinho das flores, né, que se expande para as pétalas. A mandala ela se inicia no centro e se expande, né? Isso significa a expansão, a ampliação da consciência, a relação do homem com o universo, a sua relação harmônica, né? Ou pelo menos como deveria ser. E ela também esse é um dos significados da mandala, mas ela também pode ser considerada como um símbolo de cura, né? Dependendo das cores que são utilizadas, né? E espiritualidade também. Para os hinduístas e budistas, a mandala ajuda muito na concentração da prática meditativa, né? E é muito comum encontrar nos templos dessas religiões, porque a mandala como prática meditativa provavelmente é em relação às cores dela também, né? As cores já foi comprovado que ela tem a função de ativar áreas do cérebro, dependendo da forma que você utiliza as cores que são escolhidas vai estar ativando algumas áreas do cérebro. E isso é aí que está o papel meditativo da mandala, né, no que ela vai estar ativando. E antigas mandalas tibetanas também, assim como nos dias de hoje, porque os monges continuam propagando aí essa cultura, eles fazem as mandalas na areia, né? E por que eles fazem isso? Eles vão fazendo aquela mandala na areia um tempão, fica colocando várias cores, exploram as formas, explora o tamanho, que elas costumam ser mandalas grandes, explora muito as cores, né? Muito mesmo. E isso já é a prática meditativa deles, eles fazem isso com cuidado, demora um tempo. E depois que finaliza o processo,
eles destroem a mandala. Isso para estar mostrando a efemeridade da vida. Não existe exatamente um padrão de decoração para o interior de uma mandala, embora que elas sejam padronizadas, né? Tem mandalas que trazem a figura de Buda no meio, mas também trazem outros elementos, enquanto que tem mandalas que mostram figuras geométricas, né? Formas da natureza. E o processo de uma construção de uma mandala é uma forma de meditação constante, né? Porque ela é feita, o procedimento para fazer ela é um procedimento bastante lento, é necessário cuidado, tem a questão do envolvimento, da criatividade, de você estar presente, né? De você estar concentrado, fazendo movimentos cuidadosos, porque ela é rica em detalhes, né? Então é necessário os movimentos certeiros, cuidadosos. E o grande benefício que existe na mandala, para as pessoas que acabam meditando, né, na forma que faz a mandala, é o poder de criação mental, é o poder de criatividade, né? Porque, querendo ou não, é uma forma muito detalhada. E na sua mente, para você poder desenhar uma mandala, a estrutura tridimensional dela já tem que estar formada para você. Bem, desde tempos ancestrais, as formas circulares têm para a humanidade um simbolismo muito profundo, né? E o que acontece? Os nossos ancestrais, os povos pré-históricos, eles observavam a natureza, né? E eles acabavam reproduzindo essas formas em objetos, em arte, né, nas pinturas e até mesmo na arquitetura. No caso da Stonehenge, que foi feita pelos povos pré-históricos do período neolítico, ela data aí de 3.000 anos antes de Cristo, tem a forma circular. Existem estudos recentes de astrônomos que afirmam que esses povos conheciam muito do sistema solar, da astronomia, e também provavelmente pode ter sido utilizada para rituais, porque já tem outros estudos que comprovam que embaixo de cada pedra dessa tem um sacerdote, um possível sacerdote enterrado, né, dos tempos que eram feitos esses rituais. Então essas formas circulares, elas estão presentes e elas foram colocadas e representadas até mesmo na arquitetura, porque no caso da Stonehenge, as pedras chegam a pesar entre 3 a 9 toneladas, né? Então eles levavam muito a sério essa questão de você fazer uma forma circular, e essa forma está ligando o homem com os deuses. Bem, as antigas residências aí, né, quando o homem ele sai do período paleolítico, entra no período neolítico, nessa transição, né, do nômade para o sedentário, as primeiras residências elas eram construídas através de um ponto central e ela era construída ao redor disso, né? Assim como numa mandala, que ela se inicia do centro, né, do miolinho, e vai se expandindo para fora, as casas, as primeiras residências, elas também eram assim. Eram uma espécie de ocas, né? Que tinha um pontinho central, né? Que nascia dali, era a força da residência, da casa, e ela se expandia para fora disso, em formato circular. Bem, essa imagem, ela está mostrando as mandalas tibetanas, né, dos monges tibetanos, que é um símbolo de desapego e impermanência da vida, porque depois que eles terminam essa mandala, depois de muito tempo, muito cuidado, nossa, uma riqueza incrível de detalhes e cores e formas e texturas, que ela é feita na areia, eles desmancham ela e essa matéria-prima todinha é jogada nos rios, né?
E assim, existem vários tipos de mandalas, né? Mandalas pintadas, construídas, formas tridimensionais, em madeira, metal, vidro, CD, disco de vinil, pedra, crochê, cipó, né? Que vou falar um pouquinho mais pra frente, os filtros dos sonhos. Assim, esse slide é para mostrar a grande possibilidade de fazer, de variedade de suporte às mandalas. Em níveis terapêuticos, no caso dessa mandala, ela é feita com pedra de rio, né? Que ela é um pouquinho mais arredondada. A gente pode perceber que tem uma combinação riquíssima de cores, né? E tem um poder muito grande de desencadear uma energia muito intensa de concentração, principalmente para meditação. Bem, normalmente as mandalas elas são divididas em 4 partes, né? Mas elas podem ser divididas em muito mais do que isso, não é exatamente uma regra. Mas para os monges budistas tibetanos, isso incentiva a forma da contemplação, né? Porque isso é dividido em quatro nobres verdades para eles, que tem um significado. Você dividir a mandala em 4, mas isso é para o budismo tibetano, que significa uma parte a do sofrimento, a outra parte a da causa do sofrimento, a outra parte da extinção da causa do sofrimento e a outra parte a senda que leva à extinção do sofrimento. É uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Existe uma antiga lenda de tribos norte-americanas, que eram as tribos Cherokees e Sioux, que fala o seguinte: uma mãe muito preocupada com os pesadelos constantes do seu filho vai até a sábia da tribo, uma xamã da tribo, e pergunta o que eu faço para o meu filho poder dormir tranquilamente, porque constantemente ele sonha com espíritos malignos, ele tem maus sonhos. Aí a sábia fala: pegue um círculo e no meio dele teça uma espécie de teia e coloque esse objeto próximo à cabeça do seu filho, num lugar que nos primeiros raios de sol esse objeto pegue esses raios de sol. Aí assim a mãe fez, né? Pegou um cipó, teceu e colocou próximo à cabeça do filho, lá onde eles viviam. Naquela noite em diante, ele não teve mais pesadelos, de acordo com a lenda. E o que a lenda falava? Que os espíritos malignos, os sonhos maus, ficariam presos na teia desse filtro. E com os primeiros raios de sol, seriam dissipados no universo, né? Eles iriam embora. Ficaria limpa de novo a teia para a próxima noite. E esse objeto é até hoje conhecido por nós como o filtro dos sonhos, né? Que a gente encontra facilmente em vários lugares, e ele é belíssimo, né? Riquíssimo em detalhes, em cores também, e é uma mandala primitiva, indígena, dos povos norte-americanos. A forma mandálica também é encontrada no cristianismo. No final da Idade Média, com as catedrais góticas, a gente tem a forma mandálica, que são as rosáceas das catedrais góticas, né? Ou rosetas, que estão simbolizando, transmitindo através de muita luz, né? Porque as catedrais góticas elas eram extremamente iluminadas por dentro, porque suas paredes elas eram cobertas, elas eram feitas praticamente de vitrais, né? Pouca coisa de pedra.
e através de muita luz e muita cor, as rosáceas, assim como os vitrais góticos, né, transmitia o contato com a espiritualidade e essa sensação de ascensão com o sagrado. Podemos perceber também essa forma circular nas abóbadas das basílicas bizantinas, né? Assim como nessa imagem que mostra essa forma circular na arquitetura, né? No teto da igreja. Aí é um momento também que a gente pode perceber que a arte e a religião ela se confunde um pouco na elaboração de uma mandala, né? Porque é um processo lento que acaba sendo transformado num ritual sagrado. Essa imagem mostra mandalas formando uma mandala, porque as flores, elas, como já falei antes, tem essa questão de nasce do miolinho e se expande. E no caso dessa mandala, são as flores todas formando uma mandala em harmonia com as cores, o degradê, a textura, a forma e se expandindo, como é a função normalmente de uma mandala. A mandala também foi utilizada por um estudioso suíço chamado Carl Jung, que ele acaba explicando a psique humana através da mandala, que ele fazia uma comparação entre a composição da mandala e os 3 níveis de consciência que a gente tem, né? Que no caso o ponto central da mandala é identificado como self, a nossa essência, né? Da onde tudo irradia, né? As primeiras figuras da mandala logo após o self seriam o inconsciente pessoal. E finalmente as bordas da mandala, as partes mais afastadas, estariam representando aí o inconsciente coletivo, de acordo com Jung. As mandalas também são muito utilizadas nas escolas como um recurso didático, principalmente por professores de arte, história, matemática, porque esse símbolo serve para ensinar várias coisas, como formas geométricas, cores, a simetria, textura, a motricidade fina, né, o cuidado ali que você tem para traçar e o desenvolvimento disso, a criatividade, as diferenças de tamanhos, conjuntos, percepção visual, história da arte, história da religião, entre várias outras coisas. São vários os benefícios que as mandalas trazem, né? Nas escolas, o aluno confeccionando uma mandala permite ele exercer sua autonomia, sua individualidade, ele pode estar deixando ali a sua marca pessoal, dá para fazer uma exposição com as obras dos estudantes, mostrar toda a diversidade de cada aluno, de cada indivíduo, de cada turma, né? E também ela ter essas formas e essas cores, ela possui também um poder muito apaziguador em turmas muito agitadas. Ela também tem esse benefício no ambiente escolar. E no mais, assim, saindo um pouco do ambiente escolar, ela está muito relacionada também a você poder canalizar a sua atenção, a sua concentração, porque quando você está fazendo uma mandala, o seu estado de concentração ela é comparado com o foco que muitos atletas e muitos músicos têm quando eles estão empenhando as suas funções, né? Mais ou menos isso, quando você está muito concentrado ali na mandala, você quase entra num transe místico. E também, além disso, exercita seu poder de criatividade, poder de decisão, de lidar com a escolha das cores, os padrões que você vai colocar ali naquela mandala, que são inúmeros, né? Você tem um mundo ali de possibilidades. Então, dessa maneira, a mandala ela vem sendo utilizada para tratamento de várias patologias também,
como o déficit de atenção, a depressão, o estresse e também como terapia ocupacional. A mandala ela tem essa função terapêutica.